todo o nosso louvor, a nossa adoração e nessa noite especial a nossa mais sincera gratidão. Por ser quem o Senhor é, por nos chamar de filhos, por nos adotar na tua família e nessa noite celebrarmos o teu nome, agradecermos ao Senhor por esta igreja. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Moacir, pela sua esposa nessa noite que estão conosco, instrumento do Senhor na vida desta igreja. Que nosso coração seja um terreno fértil para a mensagem do Senhor a cada vida. Te louvamos e entregamos tudo em tuas mãos, especialmente a vida do pastor Moacir. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Quer usar esse aqui? Pode, não está aí para usar. Aí. Deu, acho que deu. Peraí, que a gente tem que me corrigir. Qual é o segredo, né? Isso, aí. Acho que é isso. Vai dar certo, irmãos. Agora deu. Poxa, obrigado, viu? Isso. Pronto, deu certo agora? Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava lembrando de alguns momentos aqui com essa igreja. E um dos momentos tem a ver com o pastor Jaime, porque eu estive aqui no concílio dele. Inclusive, eu preparei a ata do concílio. E estive no dia da posse dele, da ordenação dele e posse, né? Foi as duas coisas ali. Eu estava ali, e eu era muito mais novo do que eu era hoje. Faz quanto tempo já isso, pastor? 16 anos atrás nós estávamos aqui. Eu lembro que o pastor Francisco, que também já está na glória, estava aqui também, alguns pastores. Foi uma noite muito especial para a vida dessa igreja. Irmãos, eu estou feliz pelos 39 anos de existência da vida dessa igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu vou trabalhar com os irmãos hoje aqui, texto que é muito conhecido. Eu acho que uma noite como essa, onde nós agradecemos a Deus pela igreja e por Deus ter dado a oportunidade de irmãos começarem um trabalho aqui nessa cidade, é um tempo também de refletirmos o que devemos ser como igreja. Então, é um tempo também de nos submetermos à palavra do Senhor e saber o que realmente Deus quer de cada um de nós como parte do corpo dele, que é a sua igreja. Então vamos ler esse texto que é muito conhecido quando pensamos em uma igreja como referência e sempre lembramos da igreja, da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. Vamos acompanhar a leitura a partir do verso 42 até o verso 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu queria, irmãos, trabalhar aqui hoje sobre qual deve ser o foco da igreja de Cristo. Quais as áreas que a igreja deve se ocupar? Em quais áreas a igreja deve ter o seu foco, deve ter a sua base? E nós pensamos hoje, olhando todo o cenário evangélico, será que a igreja deve estar focada em dons sobrenaturais, em milagres, em profecias, ou em filiação partidária, em eventos musicais? Qual deve ser o foco da igreja? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós não temos aqui, irmãos, isso é muito importante, nós não temos aqui um exemplo de uma igreja perfeita. Nós temos, por exemplo, pessoas pecadoras. Não vamos esquecer de Ananias e Safira, que faziam parte da igreja. Nós tínhamos erros doutrinários, gente com pecados, nós tínhamos problemas. Mas com a descida aqui do Espírito Santo, que vai capacitar a igreja para pregar o Evangelho, e o número aqui de crentes vai a 3.000 pessoas. E agora, nesse texto, ele vai mostrar como viviam esses convertidos. Irmãos, era uma igreja que estava buscando servir ao Senhor. E o ciclo de aprovação, ele vem do Senhor, porque o verso 47 diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia conforme iam sendo salvos. Por que muitas pessoas desistem ou sentem desânimo de ir à igreja? Eu penso que existe aí uma relação errada com Deus. Muitas vezes essa relação é uma relação apenas comercial com o Senhor. Então, embora não fosse uma igreja perfeita, nós vemos que ela estava num caminho correto, porque Deus estava aprovando aqui os atos daquela igreja, mandando mais salvos, mandando pessoas para que essas pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho e se convertessem. Então nós vamos olhar aqui para a igreja primitiva como um exemplo para a nossa busca, para o nosso foco. E aí você observa aqui no verso 42 algumas áreas de foco da igreja primitiva. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Vamos repetir todos juntos? A doutrina, a comunhão, partir do pão e as orações. 4 áreas de foco para essa igreja. E aqui o verbo que aparece na maior parte das traduções da Bíblia é o verbo perseverar. E o verbo perseverar, ele está regendo todas essas áreas de ocupação da igreja. Na doutrina, eles perseveravam. Na comunhão, eles perseveravam. No partir do pão, eles perseveravam. E eles perseveravam nas orações.
Veja, primeira área aqui que uma igreja, irmãos, deve ocupar todo o seu trabalho é o ensino. Eu fiquei muito feliz com o vídeo, né? Porque o vídeo retratou que essa tem sido uma área onde a igreja tem focado o seu trabalho. Que bênção, irmãos. Que coisa maravilhosa. Vocês estão se ocupando realmente daquilo que deve ser o foco da igreja. O foco da igreja deve ser na doutrina. Eles perseveravam na doutrina. E olha, irmãos, não era qualquer doutrina. Mas era a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Cristo havia passado aqui a sua doutrina pura, o evangelho para os apóstolos. Cristo havia morrido, subido aos céus e enviado agora o Espírito Santo. E agora não é mais Cristo que estava ensinando, mas os apóstolos. Então hoje a palavra doutrina parece que ela é meio que proibida em alguns ambientes, em algumas igrejas. Algumas igrejas associam a palavra doutrina a coisa antiga, a coisa ultrapassada. E olha, irmãos, imagine uma igreja que não foque no ensino da palavra. Não precisa nem imaginar. É só você olhar ao redor. Nós estamos vendo aí, está cheio de igrejas onde o foco não é a palavra mais. O foco é em outras coisas. E Paulo, ele está escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso de 1 a 3, ele diz assim: haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Olha que coisa interessante o que Paulo diz aqui. Sentir coceira nos ouvidos. Ele não está dizendo que isso é uma coisa ruim. Ele está dizendo que essa coceira é uma coisa boa. O sentido aqui é de ser uma coisa gostosa, prazerosa. Muitas pessoas, infelizmente, estão buscando sentir essa coceira. Novos pregadores surgindo, dizendo assim: olha, nós somos tão perfeitos como Jesus, né? Nós somos o ponto fraco de Deus, fazendo com que a pessoa tenha uma imagem de si muito superior à imagem prevista na palavra de Deus. Porque pela palavra, irmãos, pela palavra de Deus, nós somos pecadores. Nós somos miseráveis, somos remidos por Cristo, somos justificados por Cristo. Então, nós temos que entender toda a glória a Cristo, amém? Nenhuma glória a nós mesmos. Então, por isso, a orientação aqui aos hebreus é muito importante. Obedecei a vossos pastores. Quando Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, fala: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. O que desanima, por exemplo, o ministério pastoral? Pessoas, muitas vezes, que não querem seguir o aconselhamento. Uma coisa que o texto fala: por que nós devemos, e o texto é muito claro, por que nós devemos nos sujeitar aos pastores? Porque eles velam pelas nossas, o quê? Velam pelo quê, irmãos? Almas. O velar aqui é o cuidar. Ele cuida das nossas almas. Então, veja aí, já que as pessoas não querem seguir os aconselhamentos, então os guias, os pastores vão perdendo a alegria. Muito complicado, por exemplo, eu lembro quando eu estava iniciando o ministério, eu era muito jovem, eu e minha esposa, e Deus nos mandou para uma igreja, irmãos,
onde o pastor era um pastor pentecostal, né? E olha, não foi fácil. Você quer ver você tentar explicar a doutrina, mas a pessoa está ali, ela não quer se submeter à doutrina. E você explicar, e você ensinar. E isso vai entristecendo, é o que o texto fala. Para que o pastor não faça a obra de Deus gemendo. Então, doutrina e ensino da palavra tem sido rejeitado em muitas igrejas em nossos dias. Muitas igrejas abolindo, por exemplo, a escola dominical. Eu fiquei feliz aqui, irmãos, aumentando o número de pessoas, né, na escola bíblica dominical. É uma bênção, é aqui que você vai aprender. É aqui que você vai conhecer a palavra de Deus. Antigo, Novo Testamento, as doutrinas. É maravilhoso. De repente é aqui que muitos são despertados e são vocacionados para o ministério, para missões. É na escola bíblica dominical. Eu sou de uma época que dentro da escola dominical nós levantávamos oferta para missões. Eu não vejo mais isso, mas era no culto pela manhã. As classes levantavam ofertas missionárias. E as classes tinham um alvo, e as classes então, chegava no dia do encerramento da oferta de missões, as classes então colocavam a sua oferta. Então, meus irmãos, o foco da igreja deve ser o ensino. Igrejas que dizem assim: olha, pastor, nós vamos ter hoje aqui a programação, então o senhor tem 10 minutos para falar, né? Então tem 1 hora de música, mais 20 minutos da palavra. Irmãos, música é importante na igreja? Eu digo assim, é essencial. Música é essencial. Mas quando você tem 1 hora de música e 15 minutos de palavra, alguma coisa está errada. O foco não é esse. O foco qual é, irmãos? A palavra. Amém? O foco é a palavra. Olha, interessante, olhando para os reformadores, o próprio Lutero, ele é autor, ele compôs um dos hinos mais lindos do nosso cantor, Castelo Forte. E ele diz o seguinte, ele dizia que a música é um termo em latim que diz assim: a música é predicatio sonora. O que é predicatio sonora? A música é a pregação da palavra de Deus traduzida em notas. Então, por isso, a importância de cantar salmos, a importância de cantarmos a Escritura. Então, por quê? Porque a música, irmãos, a música é tão importante no culto, porque ela atinge áreas do nosso cérebro que são indeléveis. Você geralmente não vai esquecer de músicas da sua infância. Eu lembro até hoje. Sei cantar a maioria das canções. Então, precisamos entender, a música, ela deve ser serva da palavra. A música é serva da palavra. A música, ela está submissa à palavra de Deus. Segundo foco importante aqui, é o foco na comunhão. É o que nós chamamos de koinonia. Comunhão é quando você tem coisas em comum, é isso que o texto está dizendo aqui. E o que a igreja primitiva, o que aquelas pessoas tinham em comum? Eles tinham a comunhão na doutrina. Irmãos, em um mundo que nós estamos vivendo, naquela época não era diferente, com vários deuses. Um mundo que vivia de modo ímpio, como é até hoje. Muitas seitas, crenças. Aquele era um grupo de homens e mulheres que tinham a palavra de Deus em comum na sua mente. O verso 44 diz que
todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. A crença no mesmo corpo doutrinário gera o quê? Comunhão. Eles creram na mesma doutrina dos apóstolos, eles estavam em comunhão, e a palavra de Deus, ela traz unidade no meio do seu povo, irmãos. É uma bênção. A palavra de Deus, ela traz união, ela traz unidade. Nós estamos aqui porque cremos da mesma forma. Imagine uma igreja onde cada um pensa de uma forma. Não dá certo, né, Jaime? Não dá certo. É um exército dividido. Essa igreja nunca vai avançar, então é preciso ter unidade, comunhão naquilo que nós cremos. Mas a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, da palavra de Deus. Uma experiência que vivi há muito tempo, ainda jovem, é que jovens e adultos estavam ali numa questão. E aí o que acontecia? Na hora do culto, no louvor, os jovens cantavam louvores e os adultos ficavam sentados. E aí então os adultos, os mais antigos na igreja, cantavam hinos, e os jovens, alguns saíam ou permaneciam sentados, indiferentes. Vejam, irmãos, isso acontecendo num culto a Deus. Isso acontecendo num culto, em um encontro, uma desunião. Uma igreja não pode ser assim. Nós devemos ter a unidade de mente, de pensamento. E essa unidade, ela é formada através da palavra de Deus. É a mente de Cristo. Atos 4:32 diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Os que creram, irmãos, eles tinham um coração e uma alma. 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 1, no verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Bênção, irmãos, isso. Onde começa uma igreja unida? Onde é que ela começa? Na mesma disposição mental, no mesmo foco da doutrina. Quando os crentes estão crendo na mesma doutrina, estão firmados na palavra, você tem unidade. Unidade de pensamento, unidade de coração. Mas uma outra coisa interessante que o texto mostra é que eles tinham comunhão na fé. Todos estavam cheios de temor, verso 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles temiam ao Senhor. E esse temor era cercado de obediência. Era o período apostólico, eles faziam muitos milagres. Os milagres, irmãos, eram credenciais do apostolado, para que a palavra de Deus fosse crida. Qual era a frequência desses crentes na igreja? Sabe qual era a frequência? Eles perseveravam, unânimes, todos os dias. Hoje o que se pede aqui, geralmente das igrejas, é que venham 2 vezes por semana, uma média, né? E como é difícil. Como é difícil. Todos os dias, a igreja toda. E a gente percebe que mesmo assim, nos dias de hoje, existem aqueles que de vez em quando. Era uma igreja alegre, irmãos.
Era uma igreja alegre, eles estavam juntos. Não havia nada um com o outro. Eles estavam unidos. E essa alegria, ela vem da unidade da doutrina da palavra de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão da doutrina. Amém? Terceiro ponto que essa igreja tinha é que eles tinham comunhão na necessidade. Você vê claramente isso no texto. Porque eles eram capazes de vender suas coisas e repartir com os irmãos, segundo a sua necessidade. Então, qual é a aplicação desse texto para os nossos dias? Eu tenho que vender tudo, pastor? Não, meu querido. Embora tenham alguns líderes que falem isso e que ensinem isso, mas não é isso. A ideia é que nós devemos ajudar os necessitados. Primeiro, os da família da fé. Um exemplo, Barnabé, ele tinha terrenos e ele dá uma parte desse dinheiro à igreja com a finalidade que a igreja ajudasse os da família da fé. Nós temos na igreja a irmã Candinha. A irmã Candinha tem 82 anos. Mas a irmã Candinha, todos os dias, ela prepara quase 100 marmitas. E ela distribui para os necessitados. A irmã Candinha é uma bênção. A irmã Candinha, com 82 anos, ela consegue, junto com os seus familiares, alimentar uma grande quantidade de pessoas necessitadas, moradores de rua, todos os dias. O texto não está ensinando aqui que o Estado deve controlar os nossos bens, que você não tem propriedade individual, mas aqui o texto, se nós observarmos, eles tinham propriedades, mas eles eram capazes de enxergar o necessitado e socorrer as pessoas que estavam precisando de ajuda. A igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, ela começa a quebrar. O foco não sou mais eu, mas o foco agora é o meu irmão. O foco agora é o outro, não sou eu. Amém? Essa igreja também estava focada no partir do pão. E o texto aqui, ele diz que esse partir do pão era um momento da ceia do Senhor. Olha que coisa interessante. E a ceia aqui não é você apenas perseverar na ceia, num simples ritual, comparecendo, mas fazendo de forma digna, entendendo que nós precisamos saber discernir o corpo, a unidade do corpo. E a palavra no verso 42, no partir do pão, faz referência a esse momento, esse memorial. O próprio Senhor, ao instituir essa ordenança, Ele afirmou: façam isso em memória de mim. É o memorial mais significativo da igreja. Então, Paulo, por exemplo, ele observa a igreja de Corinto, que eles não estavam sabendo discernir o corpo, a unidade do corpo. E discernir o corpo é você entender bem o que representa estar em unidade. E a igreja de Corinto não estava em unidade. Então, irmãos, nós precisamos entender que é necessário perseverarmos também nesse momento, entendendo que é importante, como membro e fazendo parte da igreja, eu preciso estar em unidade, em comunhão com os meus irmãos. Amém? Para que eu possa participar desse momento, porque é isso que representa isso.
A falta de comunhão na igreja, a falta de comunhão no corpo, ela prejudica o avanço do evangelho. E por último, irmãos, essa igreja tinha o foco nas orações. Quando nós lemos o livro de Atos, nos surpreendemos aqui com a oração e como a oração ela é retratada no livro de Atos. Você encontra momentos quando a igreja está reunida para oração. A gente vê na escolha de Matias para compor o apostolado. Quando o Sinédrio estava reunido, quando Pedro foi libertado da prisão, os irmãos estavam orando. Quando Paulo e Barnabé foram enviados, a igreja estava orando, jejuando. Então a igreja primitiva, ela tinha como foco a oração. A igreja, ela, para escolher os seus líderes, ela se submetia à oração e à palavra de Deus. Então a igreja é forte, irmãos, quando ela tem como prioridade, como foco no seu ministério, a oração. Amém? A oração. E nós não estamos falando aqui da oração individual, o texto está falando da oração coletiva. Quando nós estamos reunidos. Infelizmente, nas igrejas, os cultos de oração não são os mais celebrados. Não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros. Os cultos de oração deveriam ser os mais procurados. Não para alcançarmos uma bênção de Deus, mas estarmos juntos em oração. Para que possamos saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Avaliarmos as decisões que vamos tomar, precisamos perguntar para o Senhor. Então, qual deve ser o foco de uma igreja cheia do Espírito Santo? Ação social é importante. Música é importante. Eventos são importantes. Dons sobrenaturais, política. O foco deve estar, irmãos, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos repetir? Doutrina, todos juntos. Doutrina, comunhão, ceia do Senhor e orações. Amém? Imagina uma igreja assim, irmãos. Imagina uma igreja assim. E eu creio que os irmãos estão sendo essa igreja. Amém? Os irmãos estão sendo essa igreja. Porque uma igreja assim, você tem vontade de fazer parte dessa igreja. É possível? É possível. E eu creio que os irmãos estão sendo. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. É por isso que Deus coloca pastores. E através da vida deles, você está sendo aperfeiçoado a cada dia pelo Senhor Jesus. Então, a minha palavra hoje aqui, irmãos, é foquemos nessas coisas. Foquemos nessas coisas. E qual é o resultado disso? Quando uma igreja, ela foca todo o seu trabalho e o seu serviço a Deus nessas 4 áreas. É o que fala o verso 47. O verso 47 diz que todos os dias acrescentava-lhes o Senhor a igreja àqueles que ia se salvar. Amém? É isso. Quem acrescenta na vida da igreja? Quem é? É Deus. Deus é que manda pessoas. Eu escutei aqui a irmã falando, olha, há 19 anos atrás eu entreguei a minha vida a Cristo.
Deus vai acrescentando. E ela está aqui até hoje perseverando na doutrina. Viu o irmão ali, que eu conheci bem jovem, né? Era um grande goleiro, né? Mas está aqui perseverando, ouvindo a palavra. Então os irmãos estão, eu creio, irmãos, que os irmãos estão sendo já essa igreja. Para a glória de Deus. Você pode pensar, pastor, mas falta muito. Não, meu querido. A igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Muitas vezes nós olhamos para o texto, achando que aquela igreja era uma igreja pura, santa. Não, meu irmão. Era uma igreja que tinha problemas também. Mas eles estavam sendo aperfeiçoados por Cristo. Por isso que toda a glória deve ser a Cristo, e não a nós. Amém? E eu creio que os irmãos, durante todos esses anos, estão abençoando aqui a cidade do Guarujá. A igreja, ela tem que abençoar a cidade. Os irmãos têm abençoado o bairro aqui da Santa Rosa. Os irmãos têm abençoado. É uma igreja que praticamente, eu acho que só teve 2 pastores, não é isso ou não? 2 pastores. É uma bênção isso, irmãos. Né? Porque a gente vê igrejas onde as sucessões são constantes. E aqui, irmãos, glória a Deus. Nós tivemos apenas até agora 2 pastores. Que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso para vocês. Quanta coisa boa os irmãos poderiam contar aqui, de experiências que viveram aqui, de situações que os irmãos viveram, e graças à igreja, irmãos, como é bom. Irmãos, chega um momento na nossa vida cristã, que o nosso vínculo com os nossos irmãos é mais forte do que os nossos vínculos familiares. Não é verdade? Os nossos familiares, nós amamos, mas, irmãos, os nossos vínculos, nós nos tornamos uma família. Como é bom isso! A gente a nossa agenda começa a ser a igreja. Eu estava conversando com o pastor Luiz ontem, e nós estávamos falando isso, que hoje é difícil você pegar no final de ano, trazer a igreja para uma ceia de Natal ou de Ano Novo. Porque as pessoas dizem, olha pastor, eu vou passar com a minha família, com os familiares, eu vou passar... Amém. Mas, irmãos, como seria bom se todos nós estivéssemos aqui e pudéssemos estar em volta da mesa, glorificando a Deus e ouvindo a palavra e ceando juntos. Porque vocês são uma família. São ou não são uma família, irmãos? Vocês são uma família. Vocês são uma família que estão aqui servindo ao Senhor. Porque vocês têm algo em comum, que muitas vezes nos nossos familiares não existe isso. Mas aqui vocês têm algo em comum. Por isso, irmãos, que o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes, mas nós temos muito mais em comum, que é o Evangelho de Cristo em nosso coração. Por isso, irmãos, eu queria deixar essa palavra com vocês aqui hoje. E agradecer a Deus pelos 39 anos de existência da igreja. E agradecer também os 16 anos do ministério do pastor Jaime. Porque olha, ele enfrentou uma enfermidade, está aí de pé, graças a Deus. Eu fico feliz de ver ele aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vocês têm que agradecer ao Senhor. Louvar a Deus por tudo isso, irmãos. Graças a Deus pela igreja. Ame a sua igreja. Eu estou lendo um livro do Tony Merida. Muito bom. O livro que ele fez uma série de mensagens na Carolina do Norte. E ele escreveu esse livro.
que diz assim: ame a igreja. Que bênção, irmãos.